Por que essa água fica... Tá aparecendo Olha meu que bagulho. parece até lixa. Não tá aparecendo o bagulho do meu áudio. Hã?
Pessoal, boa noite. Conforme eu falei na aula de ontem, tá? Eu vou aguardar até as 7h05 para iniciar, para o pessoal conseguir todos entrarem, tá?
Boa noite, então, pessoal, para aqueles que estiveram na aula de ontem, para aqueles que não estiveram, alguns confirmaram matrícula faz pouco, não sei se é o caso de alguém que está aqui na sala, então, me apresentando brevemente para esses, o meu nome é Alice, tá? Eu vou ministrar a disciplina de desenho técnico para vocês, a primeira disciplina de vocês no curso de eletrotécnica, tá? Ainda vão ter outras disciplinas ao longo do curso em que a gente vai estar trabalhando junto, tá? Eu coloquei aqui, a gente já conversou sobre na aula de ontem, tá? Mas para aqueles que são novos ou para aqueles que de repente trabalham melhor com a data, né? Só relembrando para vocês o nosso cronograma, que ontem nós fizemos as devidas apresentações, a minha, da disciplina de vocês, definimos, né, a questão do desenho técnico. Hoje a gente vai ter efetivamente a nossa primeira aula teórica, né, sobre questões de norma, alguns tipos de desenho, e as próximas aulas dessa semana, então dia 6, dia 7 e dia 8, também são aulas teóricas. Semana que vem, a gente vai ter na segunda a lista de exercícios, no dia 12 a nossa prova, tá? E aí temos novamente uma aula teórica, uma aula de exercícios e um trabalho. Então, a disciplina acaba efetivamente no dia 15 de janeiro, tá? Só para colocar em datas para vocês, porque às vezes alguém eventualmente tem algum compromisso específico em alguma data. Alguns já conversaram comigo, só reiterando, se alguém tiver algum problema referente a horário de serviço, a chegar atrasado, a ter que sair mais cedo, de repente se trabalha no turno da noite, enfim, me chama que a gente conversa e acerta, tá? Então, aos poucos a gente vai se entendendo e vai acertando essas questões. Então, como eu disse, hoje a nossa primeira aula, efetivamente, a nossa aula teórica. Ontem, quando nós começamos a falar sobre desenho técnico, a gente viu, então, que uma definição mais prática, mais informal sobre o assunto, diz respeito ao desenho técnico representar tudo aquilo que deve ser executado ou construído, tá? Então, essa definição, ela abrange todos os aspectos necessários referentes ao desenho técnico. E aí a gente vai ver que existem várias normas que visam padronizar esses desenhos, né? A fim de tornar mais fácil a compreensão, de facilitar a transmissão da ideia daquilo que se deseja, né? E a gente vai ver, daqui a pouco eu vou trazer uma série de normas para vocês, e vocês vão ver que existem normas gerais, assim, e tem países que têm normas específicas deles, então referentes a algumas coisas. Mas, de modo geral, a ideia é que o mundo inteiro siga a mesma ideia para que as coisas fiquem padronizadas e se consiga conversar, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, né, sobre a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT é aquela associação que ela rege praticamente tudo aqui no nosso país, tá? A gente tem essa associação que possui, né, diversas NBR, que a gente chama, né, as normas brasileiras, e aí a gente tem NBR para tudo que vocês possam imaginar e mais um pouco. Durante o curso vocês vão ver
nas mais diversas disciplinas, vocês vão se deparar com alguma NBR. Então, lá em projetos comigo, vocês vão ver 5410, 5413, algumas outras não tão utilizadas, mas que a gente vai falar um pouco. E aqui, na disciplina de desenho, quando a gente fala das principais normas associadas, a gente pode destacar duas principais. A NBR 10067, que aborda os princípios gerais de representação em desenho técnico, e a NBR 10126, que está relacionada à cotagem em desenho técnico. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa associada a esses assuntos, vocês vão encontrar nessas normas. Tá? Então, quero me aprofundar mais, surgiu alguma dúvida ou até mesmo preciso desenvolver uma planta, procurem por essas normas que vocês vão ter um suporte bem interessante, mas a gente vai ver os principais aspectos necessários durante as aulas. Então, hoje a gente fala sobre as normas, sobre alguns tipos de desenho. Amanhã a gente vai ver a questão de como representar os tamanhos de folha, a questão de legenda, que é extremamente importante. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo abordar todos os aspectos que são necessários para vocês elaborar um desenho ou um projeto. Patrick perguntou aqui no chat se eu já fiz a chamada. Não. A chamada eu costumo fazer no final da aula, tá? Tá me escutando agora, Patrick? Pessoal, o Patrick não tá me escutando. Vocês estão me escutando bem? Eu tô escutando. Sim, dá pra escutar bem. Aqui tudo ok. Patrick, Ok também, tô escutando, tranquilo. Tudo ok. Patrick, escutando também. os colegas estão escutando normal. Se tu ainda não tá me escutando, vou ter que mandar. Escutando também, Carlos. Só um pouquinho, pessoal. Eu tô pelo chat pedindo pro Patrick, ele vai ter que sair, eu acho, e retornar, porque ele não tá me escutando. Vou aguardar só um pouquinho para ele retornar. Patrick voltou. Me escuta agora? Patrick? Bom, eu vou. Agora ele está escutando, então. A gente que não está te escutando, Patrick, se tu estás falando. A gente não está conseguindo te escutar, mas
O mais importante é que tu consiga estar me escutando. Seguindo, então. Que eu estava falando, tá, Patrick, só para te situar, eu estava destacando sobre a ABNT, tá, que é a principal associação que rege as nossas normas técnicas aqui no país. Tá? E aí eu destaquei as duas principais relacionadas ao desenho técnico, que são essas duas aqui, a NBR 10067 e a NBR 10126. Existem outras NBRs para tudo, tá? Então a gente vai ver em outras disciplinas, vocês vão ver no decorrer do curso, tá? Mas essas duas são as principais associadas aqui no país, tá? Aí depois daquelas duas a gente tem o que a gente chama de normas complementares, né? Então que elas destacam assuntos específicos. Então aquelas duas anteriores, as principais, elas destacam aspectos de modo geral. Então questões associadas ao desenho técnico, mas de uma maneira mais ampla. E aí nós temos algumas outras complementares que visam destacar objetivos mais específicos que não vão ser necessários para todos os projetos, para todas as pessoas, mas se alguém precisar, vai procurar aquela norma específica, tá? Mas não é algo que seja obrigatório em todos os projetos, nem que vá ser necessário em todos os projetos. Então, a gente tem a NBR 8402, que relaciona os aspectos de execução de caracteres para escrita em desenhos técnicos. A gente vai ver um pouco sobre, nas próximas aulas, essa questão de caracteres para escrita. Vocês vão ver que não pode, num desenho técnico, escolher tamanho de letra aleatório, colocar qualquer coisa, colocar na legenda o que der vontade. Então, tem algumas coisas, algumas regras que precisam ser seguidas. A questão da NBR 8403, que a gente tem uma subdivisão, tá? Dentro dela. Então, a gente tem a questão da aplicação de linhas em desenho técnico, tá? De modo geral, e a gente tem uma subdivisão dela, dessa 8403, que vai falar sobre o procedimento. Então, uma destaca os aspectos gerais da aplicação de linhas e a outra fala sobre o procedimento. Seguindo, a gente tem a NBR 12296, que fala sobre a representação de área de corte por meio de rachuras em desenho. Então, isso para alguns projetos é necessário, porque a gente vai estar trabalhando com corte, outros não, porque a gente não vai ter esse tipo de sistema. Então, é uma norma bem específica mesmo, e que só alguns trabalhos vão estar abordando. Só que a ABNT ela não tira as coisas do nada, ela não foram criadas normas específicas aqui para o país, tá? Pelo contrário, a gente, como na maioria das coisas, nós somos dependentes de outros países. Aí, questão de normas não é diferente. A gente tem a ABNT, que rege as nossas normas brasileiras, mas elas são baseadas em outras. Na verdade, em muitas outras. Tá? Porque aqui a gente tem essas normas gerais, mas vocês vão ver aqui, eu vou destacar algumas que são órgãos e são entidades internacionais que regem todos esses aspectos, e aí que vão servir como base para a ABNT. Tá? Então, vocês vão ver que países como
Estados Unidos, Alemanha e alguns outros têm normas específicas deles, tá? Então, até por serem países mais desenvolvidos em vários aspectos, eles acabaram tomando partido sobre esses assuntos e encabeçando essas normas, tá? Então, uma sigla bastante comum e que vocês já devem ter se deparado é a ANSI, tá? Aqui em português quer dizer Instituto de Normas dos Estados Unidos. Então, como a gente tem aqui a nossa ABNT, eles têm uma lá também, que vai, assim como a nossa ABNT, publicar normas em praticamente todas as áreas, tá? Mas quando a gente fala de alguns aspectos relacionados a dispositivos de comando de baixa tensão, eles usam outras normas para estar se baseando, tá? O L e NEM. Então, vamos dizer assim, é o grande responsável pelas normas atribuídas aos Estados Unidos, tá? Mas mesmo assim, ele também tem alguns aspectos que ele aborda em relação a outras entidades, tá? A gente tem depois a CEE, International Commission on Rules of the Approval of Electric Equipment. Então, tudo que vocês precisarem saber sobre material de instalação, então até isso está em norma, né? Vocês vão encontrar nessa entidade. Depois a gente tem a SEMA, que é a Associação Canadense dos Fabricantes de Material Elétrico. Então, é específica deles lá também, só que nesse caso do Canadá, né? Que vai abordar tudo que um fabricante de material elétrico ele precisa saber. Como vocês sabem, quando a gente vai comprar qualquer coisa, principalmente associada à área de elétrico, a gente tem vários aspecos que tem que ser comprovados para que aquele material ele ingresse no mercado. Então, tudo isso está baseado nas normas específicas de cada país ou normas gerais, mas precisa cumprir essas normas, precisa cumprir determinados parâmetros para conseguir ingressar no mercado. E aí, lá no Canadá, eles têm uma associação específica que fica controlando esses aspectos todos relacionados aos fabricantes de material elétrico. Depois eles têm a ABNT deles de lá, né? Que é a CSA, Entidade Canadense de Normas Técnicas. Então, seguisse a norma associada à fabricação de material elétrico, vai ter uma entidade nesse mesmo país que vai lá e vai verificar se tu realmente seguiu. Bom, se tu realmente seguiu, eles emitem o certificado, tá? Emitem o certificado e aí liberam, então, esse material para ser disponível no mercado. Só um pouquinho, um colega não conseguiu acessar, ele botou no grupo. Só um pouquinho, pessoal. Vou ver se ele está usando o Zoom no celular ou no computador para poder dar as instruções. Obrigada por avisar.
Para quem acessou pelo celular, é ingressar que fala, porque eu uso pelo computador e é join. Quem acessa pelo celular, o pessoal pode me confirmar, por favor? Pelo celular é ingressar em uma reunião. Tá bem. Tem alguém que solicitou a participação. Vamos ver se foi ele. Michael? Tá sem microfone, não sei se ele tá escutando. Michael, escuta? Foste tu que entrou agora? Então não foi ele que entrou, porque ele botou que não foi. Quem é que entrou com um Galaxy A01? Pessoal, eu vou pedir para vocês, quem entra com o celular, tem como renomear, tá, o nomezinho. Daí fica mais fácil para eu saber identificar vocês. Quem entrou acabou saindo. Tá entrando um outro agora. Galaxy A11. Acabou de entrar, tá me escutando? Saiu de novo. Não, voltou. Galaxy A11, quem é? Quem acabou de entrar agora? Michael, foi tu que entrou agora? Foi. Ah, conseguiu então. Uhum. Tá bem. Certo, então. Ok, Bem-vindo, então, Michael. ok. Obrigado. Nada. Vai sempre entrar assim, tá? Com aquele ID e aquela senha. É que a escola mudou, tá, pessoal? O login de acesso dos professores e aí agora tá botando obrigatoriamente a senha. Mas Uhum. eu vou tentar manter o mesmo ID e a mesma senha. Qualquer coisa eu aviso vocês de novo amanhã, tá? Bom, então eu já tinha começado, tá, Mike? Eu vou seguindo e aí qualquer coisa tu pode perguntar ou depois eu vou estar mandando o material ali no grupo, tá? Ok. O assunto da aula de hoje, então, são
normas, órgãos, entidades que vão ser responsáveis por comandar, né, tudo aquilo que a gente vai ver durante a disciplina e tudo aquilo que vocês vão precisar durante o curso e também na vida profissional de vocês relacionados a desenho técnico. Tá? Então, eu destaquei a questão da ABNT, que é a norma, a associação que rege as normas brasileiras, né? Dentro da ABNT a gente tem uma série de NBRs, tem NBR para tudo, tá? E aí agora eu estou destacando alguns órgãos e entidades internacionais que a BNT ela usa como padrão, assim, e também para destacar para vocês alguns aspectos relacionados a algumas entidades específicas. Então, a gente viu que os Estados Unidos ele tem associações próprias, similares à BNT, né? O Canadá também, mas o Canadá mais do que isso, né? Como a gente viu no slide anterior, o Canadá tem associação responsável pelos aspectos de materiais elétricos, então aqueles fabricantes que querem estar colocando o seu material no mercado, e aí eles têm que estar seguindo essas normas, tá? A gente aqui, por exemplo, no Brasil, a gente não tem esse tipo de norma, os fabricantes têm que estar se baseando em normas de outros países. Depois a gente tem uma ABNT dinamarquesa, né, que é a TEMKO, né, então, que também faz a mesma coisa que a ABNT, que emite certificado, que concede a permissão para alguma coisa, né. A mesma coisa vale para a DIN, que é a Associação de Normas Internacionais Alemãs, tá? Mas a DIN ainda tem um aspecto diferente, que ela trabalha em conjunto com uma outra entidade, a VDE, que a gente vai ver mais adiante. Uma outra norma, tá, bem conhecida, que vocês já devem ter se deparado, é com a IEC. Tá? A gente tem também diversas coisas, principalmente na área de eletro, de vocês, são baseados em aspectos associados à IEC, que é a International Electronic Commission. Então, é uma comissão, né, que vai ter representantes de todos os países industrializados, então, que visa justamente padronizar as coisas e fazer com que todos os países falem a mesma língua, né? Então, a gente tem recomendações da IEC que são publicadas por essa comissão, e no momento que elas são publicadas, como ela tem uma gama de países industrializados que fazem parte dessa comissão, já é considerado que esses países vão adotar o que foi estabelecido em reunião, em comissão, enfim. E aí, os outros países que não fazem parte, eles acabam também adotando esses aspectos, porque os países mais industrializados, os mais desenvolvidos estão seguindo, por que que os menos desenvolvidos não vão seguir? Então, eles vão no sentido da maré e segue o baile, e o que foi adotado ali acaba virando uma regra, tá? E aí, dessa forma, a gente consegue fazer o quê? Que o que é elaborado em diversos países chegue para as normas nacionais, e aí a gente tem todos os países seguindo as mesmas normas, por mais que falem, que chamem de outra coisa, ou que abordem um ou outro aspecto diferente,
a ideia geral, o foco principal é sempre o mesmo, e é tudo baseado em reuniões desses países, que são os que vão ter o maior poderio, né? Como tudo, não só em relação a normas. Então, o Japão também tem uma comissão específica de eletro, tá? E aí ele tem alguns outros, tem também em relação a fabricantes. Eles produzem muito, né, lá para cima, então eles mesmos criam essas associações para facilitar o processo deles. Holanda também tem, mas o da Holanda é um aspecto diferente que muitos países seguiam. Por quê? Porque a Holanda tem uma norma específica, uma associação para a base de ensaio de materiais elétricos. Então, o que precisa ser feito de teste até que o material seja aprovado, quais os pré-requisitos, o que ele precisa cumprir, qual a margem de erro que ele pode ter. Então, todas as questões dos testes que precisam ser feitos para que determinados materiais sejam aprovados, não é assim, da noite para o dia eu resolvo desenvolver determinado material para utilizar na área de elétrica e aí facilmente eu consigo aprovação. Não. Tem muitos aspectos que são considerados até que esteja liberado e aquilo que foi desenvolvido esteja apto para ser comercializado. Tá? Porque fora essa questão das normas associadas à parte de elétrica, tem toda a questão burocrática dos países mesmo, que também é um processo bastante demorado. Tá? Uma outra entidade é a OVE, que daí é a Associação Austríaca, que segue, então, o que a IEC e a VDE eles falam. Então, vocês vão ver que essa VDE ela já apareceu bastante, então várias normas e entidades seguem o que ela fala, e a IEC também. Depois a CEN, que é a sueca. Aí temos algumas outras também de ensaio nos Estados Unidos, mas mais especificamente contra incêndio, né, para evitar o incêndio. E aqui a gente tem a VDE, então, que é alemã, tá? Que vai guiar tudo o que vocês precisam saber sobre a área de eletricidade e é uma grande potência no mundo inteiro. Essa norma, todas elas se baseiam praticamente nessa norma alemã, porque é um país extremamente desenvolvido que lida com alguns aspectos peculiares assim, e aí conseguiu desenvolver normas bastante amplas para serem utilizadas. Então, vários países têm normas específicas, têm normas associadas a outros aspectos mais específicos. Aqui no Brasil, tá? Como é que funciona? Eu tenho a ABNT, que é uma associação que vai reger as NBRs, tá? Mas algumas NBRs, com o passar do tempo, acabaram caindo em desuso. Por quê? Porque eu vou fazer um projeto elétrico e, às vezes, usar como base uma norma específica aqui do nosso país não é visto com bons olhos, dependendo de para onde vai esse projeto, principalmente se a gente estiver trabalhando numa empresa multinacional, né? Então a gente acaba não utilizando as nossas normas, mas já utilizando diretamente as normas de outros países. Tá? Por mais que a nossa diga a mesma coisa que de outro país,
no momento de referenciar e de usar como justificativa, acaba soando melhor quando tu fala que tu usou como base uma norma alemã, uma norma dos Estados Unidos, uma norma japonesa, do que tu falar que tu usou como base uma norma brasileira. Tá? Então, elas podem dizer a mesma coisa em línguas diferentes, mas no momento que tu for referenciar, vai pesar muito mais se tu colocar que a norma não é do Brasil, é de um outro país. Tá? Isso vale para outros aspectos de outras disciplinas também. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma cultura aqui que tudo que vem de fora é melhor. E quando a gente fala de normas, de padrões que a gente tem que seguir, não é diferente. Tá? A gente vai falar bastante sobre normas brasileiras, mas fiquem cientes disso, de que dependendo de onde vocês estiverem, vocês vão ter que referenciar e vão ter que falar, adotar aspectos relacionados a normas internacionais. Dito essa introdução sobre normas, sobre órgãos, que a gente vai acabar vendo, né? Na verdade, tudo que a gente vai ver vai estar dentro de algumas dessas normas que a gente citou aqui. Essas normas, elas estão aí documentadas mais a título de curiosidade e para quem efetivamente for trabalhar com isso e precisar se aprofundar mais, sabe que normas precisa procurar. Tá? Depois disso, a gente vai falar sobre os tipos de desenho técnico. Tá? Então, a gente tem um desenho que ele é projetivo e o que não é projetivo. Tá? O que se entende por desenho projetivo? São aqueles, o próprio nome ele já sugere, né, uma ideia de projeção. Então, são os desenhos resultantes de projeções do objeto em um ou mais planos de projeção e correspondem às vistas ortográficas e às perspectivas. Então, eu não vou ter o desenho de uma peça, por exemplo. Pensem num cubo, tá? Para facilitar. Vou tentar desenhar aqui, por mais que eu seja péssima nisso. Vamos pensar num cubo que é mais fácil da gente estar abordando. Tá? Eu tenho um cubo aqui em 3 dimensões. Isso aqui eu não considero um desenho projetivo, tá? O que é o desenho projetivo disso? É eu olhar ele frontalmente e ver nossa, não é um quadrado. E ver um quadrado. É eu olhar ele por cima e ter a vista superior, que também é um quadrado. Eu olhar ele para o lado e ter a vista lateral, de que também tem um quadrado. Então, eu tenho as várias vistas dele, tá? Então, não sei o que peça é, mas eu consigo supor, porque eu tenho as várias vistas dele. Ou, assim como eu coloquei, vista superior, vista lateral, vista frontal. Ou, se ele pertence a mais de um plano, eu vou ter a descrição de qual parte do desenho compõe qual plano. Tá? Isso tudo associado, então, ao desenho projetivo, certo? Já, deixa eu apagar aqui. Já o não projetivo são aqueles que são os desenhos que correspondem aos cálculos algébricos, que vão compreender os desenhos de gráficos, diagrama e etc. Então, aquilo que eu efetivamente calculei e vou obter como retorno. Tá? Então, como gráfico, como diagrama. Então,
Vamos supor que eu tenha um gráfico que está me relacionando dois aspectos, um x e um y, e aí eu tenho um deslocamento qualquer aqui. Tá? Então aí eu já estou falando de um desenho não projetivo, que não é muito comum, tá? O que a gente vai abordar aqui na disciplina é o desenho projetivo, porque é através dessas vistas e dessa localização em plano, em peças, em locais, que a gente consegue desenhar e consegue colocar o desenho na maioria das indústrias, tá? Então, um desenho projetivo, por exemplo, é um desenho mecânico, então de uma peça mecânica, as várias vistas daquela peça, desenho de máquinas, de estruturas, desenho arquitetônico de uma planta, de uma residência, por exemplo, de uma indústria, de qualquer outro estabelecimento, o desenho que a gente vai efetivamente falar sobre aqui, que é o desenho elétrico, eletrônico. Então, aquela planta que muitos já devem ter visto, eu tenho uma planta dividida em alguns cômodos. Então, aqui eu tenho meus cômodos. Tenho nessa planta a localização das minhas luminárias. Tenho a ligação, então aqui eu tenho uma tomada, um interruptor que é ligado, passa o mesmo circuito, não passa, vem o circuito para cá e para cá daquele mesmo local. Então, essa planta elétrica que a gente vai estar trabalhando, e a gente vai ver questão de simbologia e aspectos de desenho das normas mesmo que compõem. Então, como eu identifico uma luminária, uma tomada alta, uma tomada baixa, uma tomada de uso geral, uma tomada de uso específico, uma luminária que ela é embutida, uma luminária que ela não é embutida, caixas de passagem, enfim, todos os itens necessários para se construir uma planta elétrica. Tá? E também questão de desenho de tubulação entra nisso que a gente está falando sobre desenho projetivo. Tá? E aí aqui a gente pode falar da parte hidráulica, né? Então, toda essa parte é feita também em planta similar a que eu desenhei, só que em vez de estar abordando a passagem dos condutores, dos eletrodutos, vai estar falando sobre a passagem da tubulação, tá? Mas por esse motivo que a gente aborda mais os desenhos projetistas, mas não, vamos dizer assim, em 90%, 95% dos casos, tá? Vou ver quem está chamando no chat. Obrigada, Diego, por avisar, porque eu não fico olhando o grupo está no silencioso. Então, obrigada por avisar que o colega acabou ficando sem internet. Mas acho que ele acabou me chamando também. Esse é o ônus, né, de ter uma aula virtual. A gente fica dependente da internet. Ainda mais hoje que tá, não sei vocês, mas eu tô no cassino, tá um vento, mano. Parece que vai
vir água aí, e aí acaba o sinal ficando ruim, fica instável, e aí não tem muito o que fazer. Tá? É o ônus. O bônus é não ter que sair de casa, né? Não ter que se deslocar e ir até a escola. Ele vai tentar retornar, tentando aqui, e a gente vai seguindo. Não falta muito para encerrar. Não sei se algum de vocês já trabalhou efetivamente criando um desenho. Algum rabisco, provavelmente, muitos que trabalham na área de eletro já devam ter feito, tá? Aquele rabisco de última hora para mostrar alguma ligação, como deve ser feito, como pretende fazer, como dá para fazer na maioria das vezes, né? Porque às vezes o que se planeja não se consegue cumprir. Mas falando de um desenho técnico mesmo, de alguém que vai utilizar isso como profissão, tem alguns materiais base, assim, tá? Que até parece que se a gente for pensar, a gente olha e diz, pô, mas agora a gente faz tudo pelo computador, né? Mas quem fazia os desenhos técnicos à mão, eu tive a disciplina de desenho técnico à mão usando uma mesa, tem que ser uma mesa enorme por causa do tamanho das folhas, a gente vai falar sobre isso na aula de amanhã. E aí tu tem que ir juntando as peças, juntando as folhas. Então, é até curioso alguns materiais que a gente precisa, tá? Então, pasta plástica, régua, jogo de esquadro, lapiseira, compasso, borracha, durex, transferidor, lixa de unha. Aqui a gente tem, então, esses materiais que a gente precisa, tá? Para alguns deles representados. Não sei se todos já trabalharam com esquadro, com transferidor. Dependendo do que ia ser feito, tem o escalímetro também, a gente vai falar de escala para a gente conseguir fazer o desenho. Mas tudo isso caiu em desuso, né? Eu falei um pouco sobre o AutoCAD ontem. Na verdade, cada vez menos a gente tem o desenho à mão. Vocês podem ver que vocês vão ter uma disciplina de desenho técnico em que a gente vai abordar todos os aspectos teóricos, mas vocês não vão fazer um desenho. Por quê? Porque tudo agora é feito computacionalmente. Tá? Então, acabou caindo em desuso aquele desenho manual. As empresas antigamente, não sei se alguma ainda tem, tá? Mas acredito que não. Elas tinham salas de desenhos para os seus projetistas. Tá? Hoje tu só precisa ter uma mesa, um computador, uma cadeirinha e o cara vai lá e faz muito mais detalhado, muito mais rápido, com muito mais precisão, utilizando um software AutoCAD ou similar, tá? Quando a gente fala da área de eletro, a gente fala principalmente AutoCAD, mas tem alguns outros. Se a gente for um pouquinho mais, se alguém trabalha na área de mecânica, a gente pode falar do SolidWorks, que a gente consegue fazer as peças perfeitamente, representar tudo, tá? Então, muitas das coisas que antes eram necessárias, agora elas caíram em desuso. Algumas coisas ainda valem, a gente vai ver questão de tamanho de papel, de
de margens, de moldura. Então, o que antes era feito à mão, mas era feito, então, a união dos papéis, o desenho da moldura, para que a gente não passe daquele determinado ponto na hora de fazer o desenho, tudo isso vale. Só que agora é feito de uma maneira muito mais rápida e prática através de um software. Tá? Eu falei ontem sobre o AutoCAD e não sei se alguém já viu ou já trabalhou, mas eu vou mostrar aqui, só deixa eu descompartilhar minha tela rapidinho. Para mostrar para vocês. Um exemplo de uma planta construída no AutoCAD. Compartilhar a tela de novo. Acredito que todos estejam vendo. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma planta desenvolvida em AutoCAD. Vocês podem ver que aqui a gente tem outras, isso aqui na área de arquitetura, tá? Então, aqui eu acho que fica bom para ver. No AutoCAD, a gente desenha todas as vistas, todos os aspectos externos, internos, no 2D, né? No plano 2D, mas a gente também consegue visualizar aquilo que a gente está construindo no 2D no espaço 3D. Então, a gente tem essa ideia sendo apresentada para a gente. Então, pode ver que desses desenhos aqui, ó, deixa eu selecionar para vocês. Esse primeiro, esse segundo, principalmente, tá? Os outros já são mais... esse aqui, uma vista superior, tá? A partir desses 3 desenhos, principalmente, a gente construiu esse aqui. A gente não, né? A gente só colocou isso aqui. Quem fez essa imagem dessa casa projetada em 3D foi o próprio AutoCAD. Agora vocês imaginam ter que fazer isso à mão. Tá? Por quê? Porque são vários detalhes, tá? Que são desenhados e que são levados em consideração até a gente conseguir chegar no nosso objetivo. E aqui a gente já tem o que é mais familiar para vocês, que é a planta elétrica. Tá? Então, aqui foi o que eu falei no meu desenhozinho bem simples. Identificação de luminária, tá? Ó, aqui a gente tem luminária. Aqui a gente tem por onde está passando o eletroduto em roxo, com quais condutores estão passando. Então, está passando o circuito 1 e o circuito 5. Aqui é o circuito 5. O que passa por ele? Se passa terra, fase, retorno. Tá? Então, isso que vocês vão ter que
conseguir fazer. Então, no final de algumas disciplinas do curso, tá? Vocês vão trabalhar isso comigo, como desenvolver essa planta através dos cálculos. Então, eu vou puxar um pouquinho de desenho técnico lá para a disciplina de projetos elétricos, e aí a gente vai fazer o dimensionamento de quantas luminárias precisam para aquele ambiente, e vocês vão desenhar na planta. Vamos fazer o dimensionamento dos condutores, dos eletrodutos, e vocês vão ter que fazer a planta daquele cômodo, enfim, do que a gente estiver propondo lá na disciplina. Tá? Então, talvez agora seja mais, dizendo assim, um pouco mais chato ficar vendo tudo isso na teoria, mas isso vai ser colocado em algum momento do curso em prática. Não agora, mas vai ser colocado. Então, tudo que a gente vai construindo aqui, aos poucos, não é muita coisa, tá? Não é muita disciplina para ser vista, por isso que eu estou separando bem ela no decorrer das aulas. A gente vai usar em determinado momento. Tá? Ontem, pelo que alguns falaram, estão trabalhando com parte de projeto predial e projeto industrial. Principalmente quem trabalha com projeto predial tenha já visto essas plantas ou tenha desenvolvido alguma planta dessas. Um dos colegas falou que fez algum curso nessa área, não sei se chegou a trabalhar com AutoCAD ou não, mas provavelmente tenha se deparado com esse tipo de planta, né? Principalmente para essa parte predial, se trabalha muito com ela. Mas não sei se chegou a entrar no mérito de fazer desenho no AutoCAD, de fazer essa planta no AutoCAD. Eu não lembro quem falou, não sei se está presente na aula. Acho que quem fez o curso não está presente na aula de hoje. Fui eu? Matheus, isso? Isso. Não sei, tu chegou a trabalhar com AutoCAD nesse curso? Como é que eram esses desenhos? Era tudo à mão. Tudo à mão. Nada. Isso. E aí tinha. Usava folha 4 normal? Usava. Ele fez só uma demonstração com uma folha só para todos. Nesse curso de o industrial, no caso. Uhum. Porque Mas, a gente tem tamanhos de folhas diferentes, né? A gente está acostumado com isso. a 4 padrão, mas a gente vai ver que a gente tem a A0, A1, A2, A3. E aí, quando a planta é muito grande, é muita coisa, a gente acaba tendo que imprimir na A0, né? Isso aí. A gente fazia mais planta, era elétrica mesmo, numa folha de ofício. Aí depois a gente passou para essas folhas, mas foi só umas 2 aulas só. Uhum. De AutoCAD a gente só ouviu falar, entendeu? A gente não se aprofundou nisso. Eu não sei como tá a carga de vocês, tá? Eu sei que vocês têm disciplina de informática, mas eu não sei se na disciplina de informática vai ser dado AutoCAD. Até porque eu nem sei como é que vai ficar essas disciplinas agora com essa nova modalidade, né? Porque uma coisa é tu ensinar a mexer ali do lado do aluno, olhando a tela do computador. Outra coisa é virtualmente, tá? Isso limita um pouco, né? E aí eu não sei se vocês vão chegar a ver. Eu estou falando do AutoCAD até para vocês terem ciência e para quem quiser ir mais a fundo. Quando eu
trouxer isso em projetos elétricos, que em projetos elétricos a gente vai ver bastante dessas coisas de desenho, principalmente da parte de simbologia que a gente vai falar nas próximas aulas. Eu vou dar a opção para quem quiser fazer à mão, mas eu também vou dar a opção de um software na internet para quem quiser fazer por ali, tá? Então, vai dar para vocês terem uma ideia um pouco geral de como é fazer essas plantas, tanto à mão quanto num software similar ao AutoCAD. Mas não é a mesma coisa do que uma disciplina inteira sobre o assunto, né? Sim. Porque a gente pensa, não sei vocês, eu antes de ver a disciplina de desenho, eu pensava que eu quero fazer determinada instalação, ou eu quero desenvolver determinada peça, eu vou ali, desenho um esboço, entrego e aí tá feito. Mas não, a gente vai ver que tem uma série de regras que precisam ser cumpridas, tamanho de margem, legenda, o que eu posso colocar, o que eu não posso, que itens podem compor textualmente a minha planta, eu não posso escrever o que eu achar. Eu tenho alguns itens que eu posso escrever numa planta, outros que eu não posso. A gente vai ver a questão da escala, isso sim, independente se é desenho à mão, se é desenho no AutoCAD, isso é extremamente importante, porque eu tenho que ter essa proporção do tamanho que eu estou desenhando para o tamanho daquilo na vida real. Então, uma instalação X representa uma instalação Y na vida real. Uma peça com com tanto de dimensão representa outra coisa na vida real. Então a gente vai aprender a calcular, vamos fazer alguns exemplos para a gente ter essa associação, uma escala 1 por 25, 1 por 50, 1 por 100, 1 por 200. Qual é essa relação e como se calcula, porque muitas vezes a gente pega algum projeto, pega algum serviço que está em escala, diz ali a escala, e a gente não sabe como calcular e como reproduzir aquilo. Mas isso é no decorrer das aulas, a gente vai fazendo isso aos poucos. Nós temos 10 aulas e não é muito conteúdo. Tá? Agora eu vou fazendo, compartilhar aqui para abrir a chamada. Para fazer a chamada para a gente ir encerrando. Quem não está com o microfone funcionando, responde pelo chat. Eu vou até abrir já aqui para ver se alguém mandar alguma coisa por aqui. Avner. Aqui. Carlos Goulart. Aqui. Cristiano Machado. Cristiano não? Tá aqui. Tá aí? Denis. Sim, tá aqui. Feito, Cristiano. Denis. Denis não está. Diego Oliveira. Não. Não devem ter confirmado matrícula ainda. Diego Martins. Sim, tô aqui. Douglas. Presente. Fábio Souza de Souza. Felipe, voltou.
Felipe aqui. Ismael já respondeu no chat. Israel. Presente. Yuri. Leonardo. Lucas Oliveira. Tô aqui. Michael. Presente. Matheus Lopes. Tô aqui. Matheus Melo. Presente. Patrick Ferreira Pereira. Patrick está presente, mas eu acho que ele está sem microfone. Isso, respondeu ali. Presente, já botei. Certo, pessoal? A gente dá continuidade amanhã, que a gente vai falar sobre os tamanhos de fonte, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de papel que a gente pode construir. A gente vai falar sobre como dobrar. Eu não posso simplesmente, eu recebi uma planta a zero, que é uma folha bem grande, e eu não posso simplesmente dobrar do jeito que eu quiser. Existem regras também para isso, principalmente considerando o fato de que a legenda ela tem que ficar visível. Aí a gente vai falar sobre a legenda, o que pode, o que não pode. Tá? Então, a aula de amanhã tem um pouco mais de conteúdo do que a aula de hoje. Tá? Uma boa noite para todo mundo e espero vocês amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.